Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para o 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Este é o projeto SEDUC em Ação. Eu sou o professor Fagner Brandão e hoje nós vamos falar sobre sociedades antigas, povos egípcios, mesopotâmicos e pré-colombianos. Bom, lembra da linha histórica ali que o professor colocou no quadro da sala de aula? Onde é que nós estamos aqui, situando você em casa dentro da linha histórica? Nós estamos exatamente no final do período da pré-história, ali no final do período neolítico, onde os homens que perambulavam, que andavam por ali, os nômades, eles já estavam procurando lugares para se fixarem, para construírem as suas comunidades tribais, os pequenos nomos. E geralmente eles procuravam as margens dos rios, onde era possível produzir a agricultura, os alimentos e até mesmo a criação dos animais. Esses nomos, essas pequenas comunidades tribais, foram um fenômeno na antiguidade, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, que deu início a várias civilizações. Nós vamos falar sobre o Oriente Médio, que são os povos egípcios neste momento. Os povos egípcios, mais ou menos 3.200 antes de Cristo, eles originaram através do grupo de comunidades tribais, conforme esse mapa aqui na tela, as margens de um rio chamado Rio Nilo. E este Egito, na antiguidade, ele foi dividido em 2 reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Estes 2 reinos, conforme aqui no mapa, o Alto Egito, porque eram regiões mais montanhosas, e o Baixo Egito, que estava aqui com regiões que não eram tão montanhosas. Esses 2 reinos, na antiguidade, foram unificados através de Menés, um rei que se tornou o primeiro faraó que unificou o Alto e o Baixo Egito em um só reino. Ele se transformou no faraó, conhecido como rei das 2 coroas, pela coroa do Alto e do Baixo Egito. Agora que nós entendemos a origem dos povos egípcios, nós vamos entender a organização desta civilização antiga. Não há aula melhor para colocar o exemplo de uma pirâmide, porque quando nós falamos em Egito, nós lembramos de pirâmides, lembramos de múmias, que está muito ligado à cultura egípcia. No topo da pirâmide nós temos o faraó. O faraó ele tinha uma figura de autoridade máxima no governo político e de autoridade máxima no governo religioso. Ele era considerado a representação da encarnação de um deus chamado Deus Horus. Abaixo tínhamos a nobreza. A nobreza era composta pelos sacerdotes aqui e também pelos funcionários da alta corte do faraó. Os escribas que cuidavam das leis, os soldados que eram os militares que iam para as guerras, os artesãos e os camponeses que cuidavam das plantações nos campos, e os escravos. Por incrível que pareça, os escravos eram minorias, porque eles eram povos que foram prisioneiros de batalhas, de povos vizinhos que perderam as batalhas. Bom, como era a religião dos povos egípcios? Era uma religião politeísta. Por que politeísta? Poli, de vários deuses, então eles cultuavam vários deuses, e esses deuses tinham uma representação antropomórfica. O que é isso? Antro vem de homem, representação própria do homem, que nós vamos lembrar da figura do faraó, conforme nessa imagem, que também representava um deus, essa outra imagem também. E temos a representação zoomórfica. Zoo, você vai lembrar de animais. Lembra do zoológico que você vai ali com seus pais? Então, zoo, zoológico, representação de deuses também com a figura de animais. E aí tem uma palavra um pouco mais difícil agora, que a representação dos deuses egípcios também era pela forma de antroposomórficos. Antroposomórficos, que é a figura da mistura de homens e animais como divindade para estes povos. A arte egípcia, ela era destinada à exaltação e à glorificação do faraó e também desses deuses. As pirâmides do Egito, elas eram, na verdade, túmulos para o faraó e para essa alta nobreza, porque dentro da religião egípcia eles acreditavam na vida após a morte. E esta vida após a morte fez com que eles desenvolvessem altas tecnologias para mumificação dos faraós e da alta nobreza dentro destas pirâmides.
A escrita, ela, na época da antiguidade egípcia, eram 3 formas de escrita. Uma escrita para as linguagens sagradas, que é a escrita hieróglifa. A outra escrita para a linguagem comercial e administrativa, a escrita hierática. A terceira escrita, de linguagem mais popular, que é a escrita demótica. Conforme nós podemos visualizar nesta imagem, uma escrita de linguagens sagradas, com pictogramas aqui. Bom, nós vimos agora os povos egípcios. Nós vamos percorrer um pouco sobre os povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, nós vamos encontrar várias semelhanças com os povos egípcios, porque eles pertenciam ao mesmo território que era do Oriente Médio. O nome Mesopotâmia, ele significa terra entre rios, entre os rios Tigres e os rios Eufrates. Então lembra que os nomos, eles fixavam as suas comunidades tribais às beiras, às margens dos rios, porque assim facilitava a economia, que esta economia vinha através da agricultura. Esses povos também, como nos povos egípcios, foram através de comunidades de nômades. Essa região era excelente para a plantação e para a criação de animais, assim como técnicas que foram desenvolvidas para irrigação. Esta região da Mesopotâmia, conforme nós podemos observar neste mapa, na atualidade, é a região conhecida como região da Síria, região do Iraque, região do Irã, que da Turquia é a nossa região da antiguidade na Mesopotâmia. Bom, esses povos mesopotâmicos foram vários povos no percorrer da história, e eu destaquei aqui 4 deles. Os sumérios, que destacaram pela tecnologia de irrigação e pela escrita cuneiforme, também pela arquitetura. Os babilônicos, que nós tivemos o primeiro Império Babilônico e o segundo Império Babilônico. O primeiro Império Babilônico, ele se destacou aí como Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, que é esse que nós estamos vendo na imagem, era um código de leis jurídicas criadas para organizar a civilização daquela época. Levou o nome de Hammurabi porque era o nome de um rei, de um imperador da época. Esse código de Hammurabi, ele foi inspirado num princípio que dizia olho por olho e dente por dente. As punições deveriam ser semelhantes ao crime cometido. Os assírios se destacaram pelos soldados militares, pelas guerras que eram conquistadas com muita crueldade. Nós temos os caldeus, que foram aí o segundo Império Babilônico, destacou-se pelo rei Nabucodonosor, que conquistou os judeus ou hebreus, ampliando seu território. Nós vamos encontrar registros históricos desses povos caldeus, assírios, babilônicos, sumérios, também nos textos bíblicos cristãos e também no Alcorão do islamismo. Bom, a sociedade mesopotâmica se organizava de forma muito semelhante à sociedade egípcia, também em pirâmides. No topo estava aí o imperador, o rei, abaixo os sacerdotes. Então, nós vamos encontrar muita semelhança à forma de organizar essa sociedade. Qual é um ponto principal que nós podemos observar? Eram organizadas em castas, era uma sociedade estamental, que dificilmente você mudava de uma posição social para outra. O que definia a sua casta, a sua posição social, era a hereditariedade, o seu nascimento, então você dificilmente modificava de uma sociedade para outra. A escrita dos povos mesopotâmicos se deu a partir dos povos sumérios, e foi a escrita cuneiforme. Aproximadamente 3.500 a.C., a escrita levou esse nome de cuneiforme por causa desta ferramenta em específico aqui, que eram as cunhas de metal ou também estiletes que eram utilizados em tábuas de argila, de terra, barro mesmo, como esta que nós estamos vendo aqui também na imagem. Se você observar esta imagem, você vai ver que aqui tem textos, né, que geralmente eram contas que se usavam na agricultura, cunhados mesmo nessa argila. Bom, a arte dos povos mesopotâmicos e, juntamente com a arquitetura, ela estava totalmente ligada à religião, à religiosidade daquele povo, que os templos e palácios eram considerados cópias daquilo que existia no céu.
E a religião mesopotâmica também era politeísta, eles também acreditavam em vários deuses. E esses deuses representavam o bem e o mal, sempre lutando da mesma forma. A diferença da religião politeísta mesopotâmica para a religião politeísta egípcia é que os mesopotâmicos não acreditavam na vida após a morte da mesma forma que os egípcios. Então, eles não tinham desenvolvido aqueles sistemas de pirâmides, de mumificação, como os egípcios tinham. Tanto o governo político e religioso egípcio e mesopotâmico eram teocráticos. Teo vem de Deus, que representava que a religião estava no governo. Então, a figura do rei, do imperador e a figura do faraó, ela representava o governo político máximo e o governo religioso máximo daquela civilização, porque eles acreditavam que esses líderes eram a própria divindade, o próprio Deus que estava ali. Nós vimos um pouco sobre o Oriente Médio, povos egípcios e povos mesopotâmicos. Agora nós vamos fazer uma viagem na história para um outro continente, que é o continente americano, considerado os povos pré-colombianos, né, antes aí de Colombo. Nesta viagem, nós vamos perceber que aqueles nômades que percorreram o Oriente, chegaram no Oriente, criaram as comunidades tribais e deram origem ao Egito, deram origem à Mesopotâmia, eles também percorreram aqui, conforme no mapa, da África, Europa, Ásia. E entre a Sibéria e o Alasca tinha o Estreito de Bering, tem o Estreito de Bering, que acredita-se que na época glacial, na era glacial, criaram-se blocos de gelo e eles caminharam e assim se espalharam por todo o continente americano. É certo que existem várias teorias a respeito do povoamento das Américas, do povoamento aí do território pré-colombiano. Existem teorias que acreditam que esse povoamento se deu a partir desde a pré-histórica, desde a criação do homem aqui mesmo, outros que foram, conforme no mapa, por navegações, migrações aqui, mas a teoria mais aceita e mais comprovada até o presente momento é a teoria do Estreito de Bering, conforme nós falamos aqui, e o mapa entre a Sibéria e o Alasca. E isso aproximadamente 12 mil anos atrás. Não posso deixar de reforçar para vocês uma teoria muito recente que envolve a América do Sul e o Brasil, que foi a descoberta de um fóssil de aproximadamente 12 mil anos atrás, que descobriu-se que esse fóssil era de uma mulher da antiguidade, com características negroides, que levou o nome de Luzia. Este fóssil, descoberto na Lagoa Santa de Minas Gerais, deu origem, deu percepção a teoria, a possibilidade de que não fosse apenas o Estreito de Bering ou as navegações, mas que esses povos americanos poderiam ter surgido daqui mesmo, do continente americano. O caso de Luzia, desse fóssil, ele já está nos livros didáticos de vocês e como uma possibilidade dentre as várias teorias. Bom, esses nomos que criaram a comunidade deram origem a 3 civilizações, os maias, os astecas e os incas. Os maias na região da América Central, os astecas na região do México e os incas aí na região do Peru e Bolívia. Esses povos organizaram a sociedade americana de início. Os maias destacaram pelo calendário maia, os astecas pelo calendário solar. Foram povos que se destacaram muito na astronomia, no conhecimento da matemática, na evolução de altas cidades, como nós vamos ver os incas aí na região do Peru e da Bolívia. Bom, por hoje é só, nós vamos ficar por aqui com esta aula. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conectados. Amanhã nós teremos aula de matemática e língua inglesa neste mesmo horário. E não se esqueçam, no portal da SEDUC, o portal NET Escola, tem textos e atividades sobre estes e outros conteúdos. Beijos e até a próxima aula.